Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais um vídeo aqui dando continuidade, ao projeto API DDD 2021. Nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai fazer a aula 4, que na aula passada aí foi a aula 3, onde a gente criou toda a estrutura aí de entidades. Lembrando também que a gente criou essa estrutura fora do domínio, que como de prática aí muita gente cria dentro do domínio. A gente utilizou essa forma, pessoal, para a gente adaptar uma forma diferente para reutilizar entidades, pensando no motivo de reutilização realmente das entidades, Então vamos aí, iniciar o vídeo, projeto API DDD 2021. Nesse projeto, pessoal, vamos colocar aqui já os objetivos, Nossos objetivos aqui é a criação do projeto, que a gente já criou, o projeto na estrutura e utilizando o Core 5. Abordaremos nesse projeto que já estamos abordando, a modelagem de dados DDD, com APIs, É totalmente escrito em português. É uma novidade aí para o canal, porque todos os vídeos que a gente fez, a gente tentou colocar em inglês, saiu algumas coisas em português, mas esse aqui vai ser totalmente em português para as pessoas conseguirem absorver melhor. Beleza? Ferramentas que nós iremos utilizar: o Visual Studio 2019 e o SQL somente para consulta. A linguagem que nós estamos utilizando aí é o C#. O que a gente teve aí de aula passada, a primeira aula foi a gente mostrou, na verdade, a documentação aí que a gente utilizou, que a gente vai utilizar aí para fazer essa videoaula. Esse aqui foi o vídeo 1, E também nós fizemos o vídeo 2 aí, que foi a criação das pastas aí, pessoal, que é algo muito importante. Tem muita gente que não dá muito valor a essas aulas que mostra a criação de pastas, mas isso aqui é o principal, que monta a organização do nosso projeto. Aí manda, a organização onde a gente vai criar certas coisas para ficar mais fácil de a gente entender. Também criamos o back-end aí, que no caso, nosso back-end, claro que é a API, Só que nós criamos toda a estrutura aí e começamos a aula passada, criamos pelas entidades, do projeto aí. Aí criamos aí na pasta entidades, aí a representação, que é a representação das tabelas no banco. Criamos a pasta de entidade, onde fica todos os objetos aí. Criamos um objeto também notifica, que é o objeto que vai retornar todas as mensagens de erro, qualquer mensagem que tiver no sistema. Ao invés de a gente dar um try catch, alguma coisa assim, a gente vai retornar para o usuário aí uma notificação, da propriedade aí que ele foi validada e não conseguiu seguir em frente, beleza? Também criamos o objeto também notifica, notícia, na verdade, que é o foco do nosso projeto aí, que é um projeto que a gente vai inserir notícias e visualizar notícias através de APIs. E nesse vídeo aqui o foco é criação do domínio e do repositório também a gente vai criar nesse vídeo, tá? O que a gente vai fazer no domínio? A gente vai criar, na verdade, vou explicar um pouquinho do domínio. O projeto tem como objetivo, o projeto domínio, guardar todas as regras de negócio e persistência de dados, validações. Interfaces do projeto vai estar todas aqui no domínio, Criaremos uma pasta de interfaces, que ficará todas as interfaces do projeto, e também nós criaremos aí as pastas serviço, que vai ficar todos os serviços disponíveis no projeto. Por exemplo, serviços de validações que a gente vai fazer nesse primeiro projeto. Agora, sem mais delongas aí, vamos ao fonte. Lembrando, pessoal, que aqui é o Visual Studio 2019 que eu estou utilizando. Esse projeto aqui, exatamente esse projeto, ele está no GitHub. Eu vou deixar aí o link para vocês baixarem, ou então o link para vocês entrarem na videoaula aí anterior. Lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp. Quem estiver fazendo aí esse videoaula aí, tiver com algumas dúvidas, pode mandar as dúvidas lá. Mas o meu conselho, pessoal, é que nesse primeiro momento vocês têm que fazer exatamente até com os mesmos nomes, para não ter problema na hora da criação desse projeto, criação de variáveis, de erros que vocês não esperam. A ideia é você aprender a montar e depois, quando você conseguir montar, conseguir executar no final, você monte um projeto seu, com esse conhecimento que você adquiriu nesses vídeos. Então, já para adiantar, a gente vai abrir aqui a pasta domínio, Vamos fechar entidades, que foi da aula passada que a gente fez, tá tudo aqui, Vamos abrir aqui a pasta domínio. Na pasta domínio aqui a gente vai criar algumas pastas, e a primeira pasta vai ser a pasta de interface, que foi a pasta que a gente falou ali no início do vídeo, certo? Então, a primeira pasta aqui
dar o nome dela de interface, certo? Dentro dessa pasta, vamos criar uma outra pasta que chama generics, que vai ter aqui nossas interfaces genéricas, tá? Lembrando que é muito bom essa organização, né? A gente prestar bastante atenção no que a gente está criando aqui dentro e por que a gente está criando dessa forma, tá? Para ficar bem mais separado. Agora, dentro de interface também, clicar com o botão direito aqui, adicionar mais uma pasta, que essa pasta aqui vai se chamar interface serviços, que vai ser as interfaces aqui dos nossos serviços. E agora aqui, ó, fora da pasta de interface, tá? Aqui no projeto, vamos clicar com o botão direito e criar mais uma outra pasta aqui, ó, adicionar uma pasta. E essa pasta aqui, ela vai se chamar serviços, né? Que vai ser os serviços que a gente vai criar aqui nessa videoaula, beleza? Agora aqui, né, em generics, clicar com o botão direito aqui, vamos adicionar uma nova classe aqui, tá? Essa classe aqui, ela já vai ser a classe dos genéricos, né? Eu vou escrever tudo em português, tá? O nome da classe. Então, clicar com o botão direito, aguardar aqui carregar. Aí eu vou vir aqui, ó, em interface, você pode até escrever interface se você quiser. Aqui, ó. Aí eu vou colocar i genéricos, certo? E adicionar aqui. Aguardar aqui ele adicionar. Beleza, agora a gente vai começar a implementar essa classe aqui, que é a interface. Vamos dar ela como public. Opa, deixa eu ver se foi. Vou deixar um pouquinho maior o fonte aqui para a gente entender melhor. Então, aqui a gente vai colocar aqui classe pública, interface pública. Interface, aqui a gente vai colocar um T, vamos utilizar o T para usar como generic. Where, né? Where, e aí a gente vai colocar, where, né? A gente vai colocar aqui o T, né? E também vamos colocar class nele. Beleza? Aí aqui a gente vai utilizar alguns métodos que a gente vai utilizar genérico nessa aplicação, que vai ser adicionar usuário, atualizar usuário, excluir usuário, buscar usuário e listar usuário. Lembrando, pessoal, que a gente vai utilizar o link, então a gente vai utilizar tudo com async task. Então esses métodos aqui têm que ser iniciados como task, tá? Eu colei aqui porque basicamente esses métodos são padrão, que é métodos CRUDs, adicionar, atualizar, excluir, buscar por ID e listar, que são métodos que todas as classes vão ter esses métodos aqui, beleza? Agora a gente vai passar para a parte da interface aqui, né? Vamos criar a interface do serviço. A única interface que a gente vai criar por enquanto vai ser a interface de notícias, né? Que vai ter os métodos customizados aqui. Então vou clicar aqui, ó, adicionar um novo item, né? E selecionar a opção interface, que nem a gente fez ali na interface de generics. Então eu vou vir aqui na interface e vou criar aqui, deixa eu colocar aqui interfaces. Aí aqui eu vou chamar ela de serviço notícias, né? Que vai ser a interface ali de notícias que a gente vai utilizar nesse projeto. Aqui também eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, ó, colocar um public. Certo? Só que aqui eu não vou colocar aqui o T não, porque ela não é genérica, é uma interface específica, tá? Então aqui a gente vai já, primeiramente nesse projeto, clicar em dependências aqui, vamos adicionar a referência do projeto, que é a primeira aqui, que é a referência de entidades. A gente vai utilizar as entidades aqui dentro, tá? Então aqui a gente vai criar o primeiro método que chama task, certo? Adiciona notícia, aqui, notícia, certo? E aqui eu vou colocar, notícia, e aqui em minúsculo porque é uma propriedade, certo? Que é um parâmetro, né? Dá um contraponto aqui para ele adicionar a referência, né, do projeto. É entidade mesmo, então vamos adicionar. Beleza, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, vou copiar porque também a gente vai colocar um método chamado atualiza notícia também aqui. Dá um enter aqui. Pronto. Aí, em vez de se adicionar, a gente vai chamar esse método aqui de atualiza notícia, beleza? E também a gente vai criar um método aqui de listagem, né? Task. E aí a gente vai colocar assim, list. Aqui, notícia, certo? E aqui embaixo a gente vai colocar listar notícias ativas, beleza? É um método customizado que a gente vai utilizar lá na frente, lá na nossa API, beleza? Praticamente aqui os dois, o serviço, né, de generic e o generics, a interface genérica, e o serviço de notícias a gente já criou aqui, beleza?
Agora falta duas interfaces que a gente tem que criar aqui, que é a interface de usuário, né? Para o usuário ter os métodos para se cadastrar, e também a interface de notícias, onde vai ter todos os métodos genéricos ali. Então, para começar a criar agora as interfaces, né, de notícia, vou começar pela notícia, eu vou fechar essas duas pastas para não atrapalhar a gente, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, na pasta interface, clicar com o botão direito e adicionar a interface aqui, novo item, né? Ele vai carregar aqui, vou clicar em interface e vou colocar aqui que o nome dela é notícia. Eu estou sempre utilizando esse padrão, tá, pessoal? Estou colocando o i de interface e notícia, que é o nome do objeto, basicamente isso, tá? Eu criei meio que um padrão aqui e eu estou utilizando ele para facilitar. Public. E aí a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer a herança, porque a gente vai utilizar o generics aqui, para utilizar todos os métodos que estão criados aqui dentro virtualmente, para a gente não precisar implementar os métodos CRUD dentro da interface de notícia. Então vamos vir aqui, colocar i generics e aqui que é o objeto que vai utilizar aqui, beleza? Dá um dá um 2 pontos aqui, né? 2 pontos. Aqui vamos dar um contraponto para ele adicionar a referência ali de generics. Também vamos dar um contraponto para ele adicionar a referência ali de notícias. E Ctrl KD, eu alinhei, beleza. Basicamente, esse cara aqui está pronto. Lembrando que aqui, na verdade, eu vou customizar um método aqui. Aqui ele já está recebendo todos os métodos genéricos, né, que tem aqui dentro dos genéricos, todos os métodos CRUDs. Só que eu vou criar um método chamado listar notícias, beleza? E esse método a gente vai utilizar uma coisa que chama expression, para a gente conseguir fazer qualquer expressão chamando esse método. Vocês vão entender mais quando a gente estiver utilizando ele customizado no repositório, beleza? Então, basicamente, ele vai também se iniciar com task, ele vai ser uma lista e vai ser uma lista de notícia, né? Beleza. O nome dele vai ser listar notícias e aqui a gente vai colocar a expression dele, né? A expression dele, na verdade, a gente vai colocar qualquer expressão que a gente quiser para fazer o where, certo? Para o link conseguir fazer esse where. Então vamos dar um contraponto aqui para adicionar a referência do expression, que é a própria do link, né? Vamos colocar aqui como function, func. O F é maiúsculo, ele já está falando aqui para mim. E aí a gente vai colocar notícia, certo? E aí aqui dentro vamos colocar um bool, que é booleano, né? E aqui a gente vai colocar expressão notícia. Basicamente é esse, né, o método customizado que a gente vai ter aqui dentro do nosso domínio para essa classe. Eu estou fazendo assim, pessoal, só para vocês verem que dá para a gente também ter uma expressão que a gente consiga colocar. Não sei se todo mundo tem conhecimento do que é uma expressão, né, do que você pode fazer, mas eu acredito que melhor do que eu falar o que é uma expressão, mostrar na prática como ela funciona, beleza? Então, já criado aqui a interface de notícia, a gente vai começar também a criar a interface de usuário, porque a gente tem que ter um usuário nessa aplicação. Como cadastrar esses usuários? Os usuários que eles vão ser autenticados pelo JSON Webtoken lá na API. Então, a gente também tem que criar esse usuário. Aí eu vou fechar aqui a pasta de generics, vou clicar no botão direito aqui, interfaces, vou vir aqui adicionar um novo item. Esse novo item também vai ser uma interface. Eu vou dar um nome para ela aqui de usuário, certo? Que é a interface de usuário. Nessa interface de usuário eu não vou pegar, não vou herdar de lugar nenhum, tá, pessoal? Por que eu não estou herdando de lugar nenhum? Porque eu não vou utilizar os métodos genéricos. Eu vou customizar um método para utilizar aqui, beleza? Já é algo também diferente aqui, que a gente está utilizando generics e também métodos customizados. Esse método vai ser task também. O retorno dele vai ser um booleano. O nome dele vai se chamar adicionar usuário, e aí a gente vai passar alguns parâmetros abertos. Podia criar um objeto? Poderia, só que eu quero criar esse objeto por parâmetro, assim, para mostrar também que é possível fazer isso, né? String e-mail, aí depois string, senha, e depois int idade, que são os métodos que a gente colocou lá no nosso objeto, tá, pessoal? Na aula 2 aí, que a gente está criando nos objetos, a gente customizou o identity, e são esses campos que a gente customizou. Então, por isso que é importante também assistir a aula 3, né? Celular, basicamente isso, tá?
esse é o método customizado que a gente vai utilizar aqui para o usuário, beleza? Basicamente é isso. Então a interface, pessoal, basicamente está pronta, tá? Ó, a gente não precisa fazer mais nada aqui na interface. Tem um método que a gente tem que criar, que vai ser o método interface notícia, que é esse cara aqui, ó. Opa, desculpa, serviço, né? Então, dentro da pasta serviço, a gente vai criar uma classe aqui dentro, que vai ser a classe do serviço de notícias, que a gente vai utilizar para fazer as validações, beleza? Então, praticamente, ó, vamos vir aqui, ó, clicar com o botão, clicar em novo item, vamos adicionar uma classe normal, tá? Ó. Vou vir aqui em classe, vou colocar o nome dela aqui de serviço notícias. Beleza? Essa classe aqui a gente vai utilizar aquela interface que a gente criou aqui, ó, de notícias, beleza? Basicamente a gente vai utilizar ela aqui dentro. Então vou vir aqui, dois pontos aqui, ó, e herdar essa classe. Vou colocar aqui como public, né, para a gente conseguir acessar ela lá. Dar um Ctrl ponto aqui nela. Adicionar interface de serviço, beleza? Ele vai começar a dar um errinho aqui, porque ele quer implementar os métodos. Então vamos dar um Ctrl ponto e pedir para ele implementar as interfaces aqui dentro, que são os métodos que a gente criou lá. Basicamente, por enquanto eu vou deixar dessa forma, tá? Porque a gente ainda não tem os outros métodos lá de serviço, que é os métodos, na verdade, que vai salvar no banco. Então, por enquanto, a gente não tem. Lembrando que a gente vai ter que voltar aqui quando a gente implementar lá os métodos lá na nossa infraestrutura, tá? O que a gente pode fazer, na verdade, é deixar um pouquinho arrumado aqui, né? Todos os métodos aqui tem que ser async, né? Async, certo? Vou criar já todos os métodos como async. Também a gente vai ter que voltar aqui, então não tem jeito. Async. A gente vai ter que ter uma herança do interface notícias, né? Essa interface notícias aqui, a gente vai ter que utilizar ela aqui dentro. Então a gente vai vir aqui, ó. Vamos colocar ela como private, né? Ela é privada, somente leitura, read online e, né? Aí a gente vai colocar e notícia. Dá um Ctrl ponto para adicionar a referência dela, porque a gente vai utilizar os métodos CRUDs aqui dentro também, tá? Esse aqui é o serviço. E aí a gente já está customizando, né? Na verdade, os métodos aqui. Vamos colocar um public aqui, o nome da classe. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos... Agora, ela vai receber a instância, né? No caso da interface. Então, esse cara aqui vai receber esse cara aqui como parâmetro, certo? Do construtor, né? Por injeção de dependência. Opa, injeção de dependência já consegui gerenciar isso aqui pra gente. Beleza. O primeiro método que a gente já vai fazer vai ser validar notícias, tá? Para quem viu aí as primeiras aulas, a aula da entidades aí, a aula anterior, vai entender agora para que a gente criou esse objeto aqui, ó. Que é o objeto notificações, certo? Esse objeto aqui a gente criou para fazer as validações. E aonde que a gente vai fazer essas validações? Basicamente chegou a hora de a gente fazer, que é nesses métodos aqui, no adicione usuário. Então, basicamente, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter no nosso objeto notícia, vou dar um F12 aqui, ó. A gente vai ter o nosso título, que a gente tem que validar, e nossa informação, que ela não pode ser nula, esses caras, beleza? Então a gente já vai fazer isso agora. Opa! Cancelar, a gente vai fazer isso agora aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um var e colocar aqui validar título, certo? Esse validar título, ele vai receber a nossa notícia, certo? Ponto validar string, certo? Aqui a gente vai passar notícia de novo, o campo que a gente quer validar, o campo que a gente vai querer validar, que vai ser o título, certo? E aqui, ó, no outro parâmetro, vírgula, eu vou copiar o nome do título, que é esse nome aqui, ó, e vamos colocar ele entre aspas duplas. Por quê? Ele está pedindo aqui de propriedade que o valor e o nome da propriedade para ele validar, beleza? Mais embaixo aqui, ó, eu vou criar uma outra, certo? Deixa eu vir aqui, beleza? E aqui, ao invés de se validar título, vou colocar validar informações, que é esse cara aqui, ó, ponto informações, que é a propriedade que a gente criou. Aí eu vou copiar ela, vou colocar ela aqui também, certo? Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. E aí aqui validar título, eu vou colocar validar informações, certo? E aí a gente vai fazer um if básico aqui, se a validação do título, né? Se essa validação
e essa validação forem verdadeiras, se conseguiu validar direitinho, aí a gente vai conseguir adicionar esse usuário. E para a gente fazer isso, a gente vai pegar a notícia, né? E aí a gente vai começar a setar algumas coisas na notícia. Ponto data, alteração, a gente vai colocar como date time, ponto now. Aí eu vou copiar esse cara aqui também, para ele virar, para ele virar o quê? A data de inclusão também que ela tem que ter, tá? Data de alteração e data de cadastro, né? Beleza. Aí também a notícia, ela vai ter que ter notícia, ela vai entrar ponto ativa, né? Então vamos colocar aqui true. Basicamente isso. E aí a gente vai chamar esse cara aqui, ó, notícia. Vamos vir aqui, ponto adicionar, certo? E vamos passar quem para cá? A notícia, certo? Quem vai ser a implementação desse cara aqui vai ser lá no nosso repositório. Aqui ele está dando esse erro porque a gente tem que colocar await aqui, né? Ó. Por quê? Porque a gente está utilizando já a sync task, beleza? Basicamente eu vou copiar esse cara aqui para nossa atualização, que vai ser do mesmo jeito, tá? Então atualização aqui, ó, clicar. Só que aqui, ó, ao invés de ele ter digamos, adicionar, a gente vai colocar ponto atualizar, que são, esses aqui são os métodos da interface que a gente criou, tá, pessoal? E agora vai ter a listagem aqui embaixo. A listagem vai ser muito simples, né? A gente vai ter que tirar esse cara aqui, dar um return, certo? Await, né? Para ele aguardar, colocar notificação ponto listar notícias, certo? E aí aqui dentro a gente vai conseguir utilizar o expression. Lembra daquele método que a gente criou ali na interface, né, da notícia? Que a gente conseguia passar uma expressão aqui dentro, é agora que a gente utiliza ela. Vou fazer uma expressão n, né, ponto, n ponto ativo. Se ele for ativo, ele lista. Então, o que eu estou falando aqui nessa expressão? Me traz todas as notícias ativas, tá? Basicamente, a gente fez um método, né, que é esse cara aqui, ó, que deixa eu entrar no interface nele de novo, ó, que ele pode receber qualquer expressão. Então a gente fez um método bem genérico, customizado e também genérico, que a gente pode colocar listar de várias formas, utilizar várias propriedades, fazer o where lá dentro ali, né, do nosso serviço, né? Para a gente listar ela da forma que quiser. O que eu fiz foi listar somente ativas, né? E aí você vai poder criar aí na sua interface DDD qualquer método que você precisar utilizando essa expressão. Pode ser que você não conhecia essa expressão ou pode ser que você conhecia, mas é uma expression que dentro do link te ajuda muito a você fazer um método que ele recebe vários parâmetros. Por que a gente fez isso, pessoal? Porque o Entity Framework, né? O link, ele só vai executar a partir do momento que ele dá o toList. Então, nesse momento é que ele está montando a expressão que você quiser. Basicamente isso, tá, pessoal? Se vocês quiserem entender mais, procura na internet aí como funciona o Expression, beleza? Basicamente é isso, tá? Todo o nosso serviço que a gente vai utilizar para notícia, ele está criado. Então, pessoal, tudo que a gente criou lá de validação ali na primeira aula, na terceira aula, né, que é a aula de entidades, ó, a gente está utilizando agora as validações. Para que a gente criou aquelas validações? Para todas as classes aí, serviço que você tiver que validar a propriedade string ou propriedade decimal, a validação que você quiser, você pode fazer dessa forma. Esse cara aqui, por que a gente criou lá dentro, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Por que a gente criou aqui dentro de notícia essa validação? Porque é uma validação genérica, que todo objeto pode ter uma descrição e todo objeto pode ter um valor, né? As validações que você forem criar as regras de negócio para o próprio objeto, aí você vai ter que criar aqui dentro de serviço mesmo. Por exemplo, serviço notícias. A notícia ela pode ter diversas regras de negócio, né? Somente específica dela. Aonde que elas vão ficar? Vão ficar todas aqui dentro. Nessas regras aqui, ó, digamos, são regras genéricas, né? Que vão servir para outros objetos, mas porém essa aqui está sendo feita somente para notícias, beleza? Que foi a única que a gente criou até o momento aqui, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vamos ir para o nosso repositório, que é a última parte agora do nosso vídeo, né? Dessa videoaula. Lembrando que ainda vai ter a parte, a gente vai colocar a application e também a API, mas eu também vou dividir isso, tá? Para não ficar muito grande e não ficar muito cansativo para todo mundo, beleza?
Agora a parte, pessoal, que a gente vai, né? A nossa parte da nossa infraestrutura aqui é uma parte bem delicada, que é uma parte onde a gente vai executar as coisas no banco e a gente vai implementar nossos métodos. Então, já para começar, lembrando da organização, a gente vai criar também pastas aqui dentro, tá? Bem específica, que vai ser a primeira pasta que a gente vai criar, vai ser uma pasta chamada configurações. O que vai ter nessa pasta? A string de conexão com o banco e toda a configuração que vai fazer com que o nosso projeto ele consiga visualizar o banco de dados, o banco de dados também, o entity, né, consiga criar os nossos objetos utilizando o nosso famoso migration que a gente vai utilizar nesse projeto também. Quem não conhece migration vai conhecer através desse projeto aqui, tá? E quem conhece vai aprender mais ainda, né? Vai reaprender a usar o migration. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui dentro da pasta configurações e a gente vai criar uma classe aqui. Essa classe nada mais é do que a classe contexto, tá, pessoal? A classe onde vai ter bastante configurações com o banco de dados. Public. A gente vai utilizar aqui o identity DB Context, certo? Por que a gente está utilizando esse? É diferente de algumas aulas? Sim, porque esse cara aqui a gente vai passar Application User que a gente criou. Lembra da Application User? Está aqui na entidades, que é a customização do identity, né, do próprio ASP.NET Core. Então a gente vai utilizar esse cara aqui para falar para o nosso contexto que a gente está utilizando o identity customizado, beleza? Então, contra o ponto aqui, ele vai pedir para adicionar referência. Eu vou dar um ESC aqui, vou adicionar referência aqui na mão, ó, que é a mesma coisa, tá, pessoal? E é até mais rápido por aqui. Então, eu vou vir aqui adicionar a referência da... Opa! Ele não está aparecendo, eu acho que ele já está aqui. Ah, não, opa, não é aqui. É aqui em cima. Clicar com o botão direito aqui, adicionar a referência da entidades, a gente vai adicionar aqui, beleza? Depois que ele adicionou, só a gente dá um contraponto aqui, ó. Opa, contraponto. Ele vai adicionar algumas referências aqui pra gente, que vai ser a referência do ASP.NET Core Identity Framework e também a referência da entidades aqui, ó, tá? E aí ele já vai parar de dar o erro, beleza? Esquecemos só de um detalhe aqui, ó, que é o 2 pontos que fica aqui, ó, né? Porque tá recebendo como herança esses caras, beleza? Aí acabou o erro. O que a gente vai criar agora vai ser o construtor da classe. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor, para aumentar, né? Para vocês visualizarem melhor. Então, o construtor da classe public, beleza. A gente vai utilizar aqui o DB Options, né? Para a gente criar as opções lá. Esse cara aqui que vai passar lá, que a gente vai conseguir configurar a string de conexão que a gente vai colocar na startup, beleza? Lembrando que aqui, ó, é o Options, né? A gente passa o nosso contexto, certo? Dá um contraponto para adicionar a referência aqui do Entity Framework aqui dentro, que a gente já baixou na última aula, tá? Aqui a gente vai colocar opções, certo? E aí a gente vai colocar aqui, passar essas opções para nossa base, né? Que é a base que fica lá dentro do core, né? Então, base, opções, opções. Pronto, opções. Beleza, basicamente a gente já criou nosso construtor do nosso contexto. Agora a gente vai mostrar aqui quais são os objetos que o nosso entity ele tem que criar no banco quando a gente executar o migration, tá certo? Então, para utilizar isso, public, vamos colocar aqui public db7 notícia, certo? Pode colocar o mesmo nome aqui dele como propriedade, tá? Get7. Vamos criar também o objeto aqui application user, né? Que nada mais é do que esse mesmo cara aqui, beleza? Se ele não tiver aqui, o nosso migration, ele não consegue mapear para criar esse cara no banco, beleza? E aí ele só cria as propriedades que tiverem lá definidas dentro do projeto. Vou colocar aqui como db. Beleza, db7, certo?
tirar o espaço aqui para ficar melhor a visualização. E aí agora a gente vai criar um método que chama o quê? String de conexão, onde a gente vai informar aqui a string de conexão que vai ficar ali no banco de dados, né? Que vai conectar no nosso banco de dados. Então, public string, o nome do método vai ser obter string de conexão. A string de conexão, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma string de conexão, que é uma string de conexão do meu banco mesmo, tá? Não vou entrar em detalhes nessa opção aqui, mas o que você vai ter que fazer se você baixar esse projeto, você estiver fazendo, você vai ter que pegar a string de conexão do seu SQL instalado na sua máquina, que você tem que ter o SQL, beleza? String, aí eu vou colocar aqui str com, que é a nossa conexão, né? Pode chamar do nome que você quiser. Tá. Aqui eu vou colocar aspas duplas, na verdade tem que colocar dentro das aspas duplas, né? Não foi. Tá, já tem aspas duplas. Vou colocar o ponto e vírgula no final aqui. Tá? Não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Mas aqui, ó, é o nome do meu banco, né? Aqui é a string de conexão. O que você pode fazer é verificar qual o nome do seu banco aqui, do seu SQL, e aí colocar aqui, digamos, o nome do seu banco, que é o banco que ele vai criar aí para você. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, aula, para ficar diferente, API DDD 2021. E o restante aqui é meu usuário e senha do meu banco local aqui. Somente isso. E a gente vai retornar esse cara para o chamador. Então, até o final, dá um Ctrl End aqui. Beleza, basicamente isso. E agora a gente vai criar alguns métodos aqui, pessoal. Principalmente, esse método. Eu vou copiar aqui para ficar mais rápido e para vocês entenderem. Eu vou colocar um método aqui em cima. Esse método chama onModelCreating. Esse método aqui, ele é um método override, que ele já existe aqui dentro do IdentityDB Context, certo? Eu tô sobrescrevendo ele, por quê, pessoal? Por que eu tô fazendo isso daqui, ó? Porque a gente está customizando o entidades, né? O application user. E para ele entender que a gente está realmente customizando ele, em que tabela a gente está referenciando, eu tô fazendo o seguinte, estou falando que esse cara aqui, ele vai estar sendo customizado, certo? A tabela chama ASP.NET, ASP.NET User. Essa tabela é o nome da tabela que o próprio Identity ele cria. Quando você gera o projeto aí, quando você gera o migration, quando você gera utilizando o Identity, ele sempre cria essa tabela, né, como gerenciamento de usuários. Então, como a gente customizou alguns campos dela, a gente tem que falar para ela o seguinte, que a key dela é o ID. A gente tem que fazer esse cara aqui, ó, né? Na teoria, pessoal, não é preciso você reinventar a roda, é realmente copiar esse método aqui, né? Se você customizar esse objeto, colocar ele aqui para ele não dar erro, porque senão na hora do migration ele não vai conseguir criar e ele vai dar um monte de erro. Então, para não reinventar a roda, você pega esse método, copia e ele já vai funcionar. Basicamente é isso. E também a gente vai colocar um outro método que chama também um override, né? A gente vai sobrescrever um outro método também que chama esse cara aqui, ó. Que vai ser o mesmo detalhe desse aqui, não vamos reinventar a roda, vamos copiar realmente esse método aqui. Esse método aqui ele faz o seguinte, ele consegue verificar se você configurou a string de conexão com o banco. Então, por exemplo, se eu não quero configurar lá da startup minha string de conexão, aí ele vai verificar, não, ninguém configurou, então ele vai e coloca no Option Builder e use SQL Server e ele vai passar a string de conexão que a gente está utilizando, que é esse método aqui, ó. Então ele vai passar a string de conexão para cá e ele mesmo vai configurar para a gente, certo? Isso aqui é uma customização, tá bom? Que a gente está fazendo aqui, beleza? Lembrando, pessoal, que o fonte vai estar aí na descrição do vídeo, vocês podem baixar, mas o interessante é vocês tentarem fazer para conseguir aprender o conceito, tá, pessoal? O treino leva à perfeição, então vamos treinar bastante, beleza? Vou fechar aqui o nosso contexto, vou fechar aqui o nosso objeto user, vamos voltar aqui para nossa arquitetura aqui e vamos criar uma outra pasta aqui que vai ser a pasta repositório, onde vai ter ali todos os nossos métodos ali, né, que a gente criou no nosso domínio, beleza?
Agora, mais uma vez, falando em organização, vamos fechar aqui a página, a pasta configurações, clicar na interface aqui, estrutura, né, infraestrutura, e criar mais uma pasta aqui. Essa pasta vai se chamar repositório, tá? Onde vai estar todo o nosso repositório. A primeira pasta que a gente vai criar dentro da pasta repositório vai ser a pasta generics, que aqui também tem que ter os generics, e vai utilizar, né, na verdade, cancelar, criar uma pasta, né, aqui. Essa pasta vai se chamar genéricos, né? Todos os métodos genéricos vão estar dentro dessa pasta. O que serão os métodos genéricos? São os métodos básicos que a gente criou ali na nossa interface, beleza? Então aqui a gente vai herdar, né, esses métodos aqui. Então, implementar, desculpa. Clicar com o botão direito aqui na nossa interface. Na nossa interface a gente vai adicionar, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos adicionar uma referência, deixa eu clicar aqui, ó, dependências na verdade, né? Adicionar referências do projeto. Vamos selecionar aqui, ó, a do domínio, certo? Onde está a nossa interface que vai ser implementada aqui dentro. Beleza. Clicar com o botão direito aqui. Vamos adicionar aqui uma nova classe chamada repositório generics, né, aqui dentro. Então vamos lá, classe. Aqui todas as classes que vão ficar, que são genéricas, né? Vão ficar aqui dentro do repositório. Então, repositório generic. Opa, não é, desculpa, eu estou clicando na interface, não é interface, é classe normal, tá? Então vamos criar uma classe normal, colocar aqui como public, vamos passar aqui para ela o nosso, deixa eu fechar aqui, vamos passar aqui para ela o nosso T, né? Simulando, você pode passar qualquer letra que você quiser, tá, pessoal? Coloca o T aqui só para simular o generic. Colocar aqui a nossa interface que a gente criou lá no domínio, ó, vamos ver o nome dela. Eu esqueci aqui, ó, generics e generics. Vou copiar esse cara aqui, certo? Vamos voltar lá para nossa, fechar aqui, vamos voltar para nossa generics repositório, colocar ele aqui, passar o nosso Tzinho de novo para cá, dar um contraponto para ele adicionar a referência. É a primeira, né? Vamos criar um disposable aqui para não gerar problemas, né, de memórias aí. Where, né? T e class, né? Beleza, basicamente é isso. Ele está pedindo algumas implementações aqui. A primeira implementação que ele está pedindo é do generics. Então, vamos dar um contraponto aqui. Vamos fazer a implementação dele. Ó, ele já implementa todos os métodos genéricos que a gente tem na nossa interface lá. E agora ele está dando erro aqui no nosso dispose. Pessoal, esse dispose, na verdade, não tem como a gente também reinventar a roda nesse dispose. No próprio site da Microsoft tem uma implementação do dispose. Eu sempre copio de lá. Eu deixo o link aqui para vocês, ó, caso vocês queiram ver, né, como funciona. Basicamente é bem simples. Eu copio da mesma forma que está explicando que deve funcionar lá. Tá vendo? Tudo isso aqui eu copio. Então, basicamente, tudo que está aqui dentro, você pode também copiar para sua aplicação. Porque isso aqui não vai mudar muita coisa, né? Então, vou dar um contraponto aqui, adicionar as referências que estão faltando, ó, que é essa aqui. Acho que aqui tá certo? Não, também aqui dá contraponto, adicionar a referência que está faltando. Beleza, basicamente é isso. Não tem mais o que fazer aqui, tá? É isso, não vamos reinventar a roda aqui. E agora a gente vai começar a colocar async em todos aqui, né? Ó, porque todos os nossos métodos vão ser async task. Async, esse aqui também é async, esse aqui também é async e esse é async. Todos async, na verdade, né? Não sei nem porque eu falei todos. Esse aqui. Vamos criar o nosso construtor para nossa classe, né? Vim aqui, copiar esse nome aqui, colocar como public. Beleza. Aí a gente vai criar a gente vai herdar aqui dentro o nosso DB context que a gente criou lá dentro, tá? Então vamos colocar aqui private, né? Private, embaixo aqui para não dar problema. Private. A gente vai colocar read online, somente leitura. Vamos colocar DB context options. Aqui a gente vai passar contraponto para adicionar a referência, beleza? Do ASP.NET Core. Vamos dar um contexto aqui, passar o nosso contexto que a gente criou lá, contexto, contraponto para adicionar o contexto também na nossa configuração aí, tá? Aqui a gente vai colocar um underline options builder. Option builder, certo?
Basicamente isso. E agora aqui no nosso construtor a gente vai criar esse carinha aqui, ó, certo? Vamos vir aqui, dar um new para ele aqui, ele vai passar esse cara aqui, abre e fecha parênteses e já era. E basicamente é isso que a gente vai utilizar aqui para criar o nosso contexto aqui, né? Toda vez que chamar o método adicionar, atualizar, a gente vai criar o contexto e vai passar o nosso objeto para ele. Basicamente é isso, tá? Então a gente vai vir aqui, vamos dar um use aqui, para quando ele sair do use, ele já matar tudo, tá, pessoal? Dei um tab aqui, ele já criou. Então vou colocar aqui um var, um data. Esse data vai receber um new contexto. Nosso contexto. O que o nosso contexto ele vai receber? Esse cara aqui, ó, que foi criado aqui em cima. Então, basicamente, nosso contexto recebeu isso e fecha parênteses. Beleza, parou de dar erro. Agora aqui dentro a gente vai fazer a nossa implementação. O que é a nossa implementação? A gente vai pegar esse data, vamos fazer o seguinte, ponto data, né? Ponto set, o objeto que é o T, né? Qualquer objeto que estiver passando para essa classe, que estiver herdando ela, abre e fecha parênteses, ponto add async, vamos adicionar ele assíncrono, né? Colocar aqui o nosso objeto, que é o objeto que a gente está passando aqui em cima, qualquer um. Aqui não se esquecer que está dando esse erro porque que a gente está utilizando async, então ele tem que aguardar, certo? E depois que ele adicionar, a gente vai dar o executar essa ação no banco. Como é o executar a ação no banco? Await também, né? Vamos colocar data.salveChange async, certo? Acabou. Beleza, pessoal. Já está pronto o método adicionar. Desse método adicionar, a gente vai copiar tudo isso aqui para fazer o método atualizar. Basicamente é igual, só que aqui, ó, em vez de ser add async, a gente vai dar um update, ó. Update. Só que o update ele não tem async, então a gente vai ter que tirar esse cara daqui, ó. Beleza? Só o async vai ser no salve changes. Beleza? Basicamente o método buscar por ID, a gente vai utilizar quase a mesma técnica. Vou copiar ele aqui, vou colocar ele aqui embaixo, certo? Só que a gente vai fazer algumas coisas diferentes nele, ó. Por exemplo, aqui não vai ter esse cara de objeto aqui, beleza? Aqui vai ter um return. Opa, return. Em vez de ser salve changes aqui, a gente vai fazer o que? Ponto, certo? Set o T, abre e fecha parênteses, ponto find, acho que é um find ID aqui, não, é find, deixa eu ver, find async, o find async, e aí a gente passa o nosso ID que a gente quer, que é o ID que a gente está passando aqui em cima como parâmetro, tá? E ponto e vírgula aqui. Basta isso, você já consegue fazer um find aí. Porque ele procura pela chave do objeto. Então você nem precisa colocar aqui, fazer uma expressão, nada. Você coloca find assim que ele já sabe que você está passando aqui, vai ser a chave, beleza? Basicamente isso. E o excluir, ele vai ser basicamente igual aos outros dois de cima que a gente fez, o adicionar e o update. Então eu vou copiar de novo, bastante coisa que eu estou copiando, pessoal, porque é basicamente a mesma coisa, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. E aí, ao invés de a gente colocar aqui como add, a gente pode colocar como remove. Remove também, acho que não tem async, deixa eu ver se tem. Remove, não tem async. Então, passa o remove e tira o await. Basicamente isso. O listar, pessoal, a gente pode utilizar até esse mesmo aqui, ó, do obtém por ID, porque ele é bem parecido, ó. Ele tem um return, né, ó, colocar aqui, ele tem um return. Só que em vez de dar um find aqui, ele vai fazer o seguinte, a gente vai colocar ponto as no tracking, depois ponto toList async, beleza? Agora eu vou explicar um pouquinho desse asNoTrack. Basicamente, esse asNoTrack aqui, ele evita que o ent traga toda a configuração do ent. Qual a configuração do ent? De você alterar alguma coisa no objeto e depois quando der um salve changer, ele alterar em todo, né? Ele verificar no contexto tudo que foi alterado e subir para o banco. Então esse cara aqui, basicamente, ele faz o seguinte, ele só dá um select no banco e acabou.
e traz tudo que você precisa lá. Então ele se torna muito performático. Se você quer utilizar o Entity muito mais performático, você usa o async, né, o as no tracking aí em todas as suas consultas que você não vai modificar. Você vai utilizar um método aí, update aí para modificar essa sua consulta. Pessoal, basicamente é isso. Né? Esse vídeo eu sei que ficou um pouquinho grande, mas era isso que a gente precisava fazer para continuar aqui, para ter poucos vídeos para vocês conseguirem ter essa arquitetura toda pronta. Vamos compilar aqui, né, a hora da verdade, para ver se está tudo funcionando, pelo menos, né? Aguardar a compilação aqui total. Esse momento aqui, pessoal, é um momento que a gente não pode cortar o vídeo, né? A gente tem que mostrar até o final. Até se der erro mesmo, que é o normal, né? Na hora do desenvolvimento aí pode dar muitos erros mesmo. Mas lembrando, pessoal, tenta evitar alterar os nomes, deixa os nomes exatamente iguais ao que a gente está fazendo aqui no vídeo. Claro que se você entender como ela funciona, você vai conseguir criar a sua. Essa é a ideia. Beleza, compilou tudo normal. Então vamos passar bem rápido aqui, tá, pessoal, pelo que a gente criou aqui nessa aula. Nessa aula a gente começou pelo domínio aqui, a gente criou as interfaces genéricas aqui, todos os métodos genéricos, né, que todos os objetos vão utilizar. Aí depois desses métodos genéricos aqui, opa, travou aqui. Eu estou explicando aqui, né, o domínio, mas calma aí, pessoal. Tá faltando duas coisas importantes, né? A gente fez toda a implementação aqui do domínio, né, da nossa classe serviço notificação, e a gente esqueceu, na verdade, de fazer as duas classes que são, na verdade, uma das principais que vai ficar aqui no nosso repositório, né, no caso, né? No nosso repositório genérico. Opa, travou de novo? Calma aí. Voltando aqui, pessoal, travou o meu Visual Studio, tive que cortar, né? Mas lembrando que a gente esqueceu, na verdade, de criar dois repositórios aqui, que é o repositório de notícia e o repositório de usuário. Então vamos criar bem rápido, vamos voltar aqui para o repositório, ó, fechar o domínio, vir aqui em repositório, clicar com o botão direito, adicionar aqui, né? Vamos adicionar uma classe normal, vamos chamar ele de repositório notícias, certo? Vou guardar aqui, repositório notícia. Adicionar o repositório notícia, e aí a gente vai implementar a classe da repositório generic nela, né? Vamos vir aqui, public, vamos colocar aqui, ele vai receber como herança repositório generic, vamos passar notícia para ele, certo? E aqui a gente vai herdar também quem? O notícia, né, que vem lá do domínio, né, que todos os métodos da notícia vão ser implementados aqui dentro, certo? Os métodos genéricos não vão ficar aqui dentro porque eles vão vir virtualmente, né? Agora os métodos que não são genéricos, por exemplo, a customização que a gente fez, ele vai aparecer aqui para a gente implementar ele. Então, ó, ele já está pedindo aqui, já está dando um erro, dá um contraponto aqui, ele já vai falar para implementar esse cara, ó, esse métodozinho aqui. Deixa eu fechar aqui, beleza? Aqui, ó, ele está pedindo para a gente implementar esse método aqui, tá? Que é o que tem a expression lá, beleza? Para implementar ele aqui, primeiro a gente vai criar o nosso construtor da nossa classe. Opa, beleza, foi. O nosso construtor vai, na verdade, o nosso construtor tem que ter o mesmo nome da classe aqui, né? Ó. Ctrl KD. Aqui a gente vai dar um read online para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez lá no nosso genérico, tá? Então, private read online, somente leitura, options, né? Aí vamos passar aqui o contexto, certo? E aí aqui a gente vai passar aquele mesmo esqueminha que a gente fez, que é o option builder, né? Dá um contraponto aqui para adicionar as referências que eles estão faltando aqui. O ASP.NET Core, né? E aqui vai ser o do nosso configurações. Basicamente é isso. A gente vai fazer a mesma coisa aqui em cima, ó, passar aqui option. Aí option de novo aqui, certo? Não, aqui eu nem vou precisar fazer isso. Na verdade eu vou vir aqui dentro, ó, e vou fazer dessa forma aqui, que nem a gente fez lá no nosso generic. Recebe, não é var, é esse cara aqui, ó. Vamos copiar ele. Esse cara aqui vai receber um new, né? E aí ele vai receber quem que ele vai receber? Esse cara aqui, abre e fecha parênteses. Beleza. Aqui nesse método a gente vai ter que utilizar o async nele, né? Que a gente está utilizando tudo como async task para melhor performance. Basicamente aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no generic, tá, pessoal? Vamos dar um use aqui.
use aqui, vamos dar um tab aqui, var banco recebe new contexto, aí o contexto vai receber o option builder que a gente criou lá em cima, fechar aqui, beleza. Agora aqui dentro a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha, return aqui await, né, e banco ponto notícia, certo, ponto where, e aí a gente vai passar a nossa expressão aqui dentro, que é esse parâmetro aqui, ó. Então ele vai passar qualquer expressão para esse where, e aí depois ele vai dar o ponto as no tracking, né, as no tracking, para ele não trazer todas as configurações aqui, abre e fecha, ponto toList async e fechou. Basicamente é isso, tá, pessoal? Esse método aqui, né, essa classe já está pronta, beleza? A gente não vai utilizar ela agora. Vou fechar também a classe de notícia, vou na solution novamente aqui, tá? Vou voltar aqui na solution e vou colocar aqui, criar o nosso outro repositório, que vai ser o nosso repositório de usuário, que vai ter um método só, tá? Esse aqui vai ser bem mais rápido que o outro. Então, adicionar nova classe. Vamos colocar aqui a classe repositório usuário, certo? Vamos fazer daquele mesmo jeito. Vamos herdar aqui a classe, colocar, deixa eu fechar aqui, colocar um public aqui. Opa. Public, vamos herdar esse cara aqui, certo? Aqui a gente vai passar o nosso objeto, que nada mais é do que o application, application user, né? Que é aquele que a gente criou, customizou os usuários do identity, e aqui, né, a interface de usuário. Vamos dar um contraponto para adicionar todas as referências que a gente precisa do domínio, mais um contraponto, adicionar referências das entidades aqui, mais um contraponto aqui para ele adicionar a referência aqui do repositório genérico, beleza? Basicamente é isso. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali no outro. Vou até copiar, né, para ficar mais rápido, ó. Vou vir aqui no notícias, vou copiar esse cara aqui, ó, esse, certo? Vamos ver qual o erro que ele está dando aqui, ó. Contraponto para ele adicionar, porque ele está falando que tem um método que tem que ser implementado. Então vamos colocar aqui como já um async aqui, né? Async para a gente não esquecer. Aqui eu vou copiar tudo que a gente fez lá no outro, porém o nome da classe aqui, né, do construtor, a gente tem que colocar o nome da classe que a gente está criando aqui agora. Então coloquei ele aqui, dá um contraponto para adicionar as referências, Entity Framework Core, a primeira, aí depois a referência do contexto, né, que é a pasta de configurações. Basicamente ele já está pronto. Agora a gente vai começar a implementar o método adicionar usuário, certo? Para implementar esse método, só a gente vir aqui, ó, dar um use, né, use, tab. Vou colocar aqui a mesma coisa, var data, né, vai receber o nosso contexto, né, e vai receber o nosso option builder. Fechou parêntese aqui, certo? Aqui a diferença é que aqui eu vou colocar um try catch, né? Se der um erro aqui, tab. Vamos colocar o use aqui dentro, certo? Se ele der qualquer erro que ele der aqui, ele vai retornar falso, certo? Deu erro, ele dá um retorno falso. Ele não conseguiu adicionar o cara no banco, beleza? Se ele conseguiu adicionar o cara no banco, ele caiu aqui dentro do use aqui, então a gente vai dar um return para ele, certo? Se ele não caiu, né, na verdade aqui no try-catch, ele vai dar um retorno. Vou colocar o retorno aqui embaixo. Pronto, return true. E aqui dentro aqui a gente vai fazer a inserção, né, desse usuário. Então vamos colocar aqui data.application user. Vamos colocar um add, adicionar async. Aqui a gente vai abrir parêntese, vamos dar um new aqui dentro, certo? Esse new a gente vai colocar um abre e fecha a chave e vamos adicionar os objetos que a gente vai precisar aqui. Por exemplo, e-mail, certo? Então vamos colocar aqui e-mail, tá? Receber e-mail. Aí a gente vai colocar a outra propriedade que é senha e lá é password, né? Que a gente está pegando as propriedades do nosso identity, né?
Opa. Aí depois a gente vai pegar a idade, já é a propriedade que a gente customizou, então vamos colocar uma vírgula aqui. Opa, tirar esse cara aqui e vamos colocar aqui idade, certo? Recebe idade, vírgula, e aí o celular, que isso também é mais uma propriedade que a gente customizou, certo? Beleza, aqui no final, ponto e vírgula, ele tá verdinho aqui porque ele tá falando que tem que ser await, porque a gente tá colocando add async, tá? Então vamos colocar um await aqui e beleza. Beleza, agora a gente tem que executar esse cara no banco. Como é que faz para executar? Para ele efetivar, né, esse insert. Coloca um await aqui, né? Coloca um data.salveChange async. Beleza? Basicamente assim, ele vai inserir já esse usuário customizado no banco da tabela de identity, certo, pessoal? Basicamente é isso, né? Não tem mais agora o que fazer. Tem bastante coisa que a gente fez nessa aula. Essa aula foi a maior que a gente fez até agora, mas era preciso para a gente fazer esse combo todo aí de domínio, né? Basicamente tudo que a gente fez no domínio, né? As interfaces, o serviço de domínio, né? Que é o método customizado que a gente vai utilizar para adicionar notícia. E também a gente fez aí toda a estrutura aí, né? Da parte das configurações aí, né? O contexto aí. A gente tentou explicar como funciona o contexto, o nosso repositório generic, né? Que já vai pegar ali todos os dados, na verdade, todos os métodos genéricos que todos os objetos vão utilizar já de cara. E aí o nosso repositório, né, de notícia, que basicamente ele já está listando todas as notícias aqui. E o nosso usuário, né, no caso aqui, que ele já vai adicionar o nosso usuário. Basicamente é isso que a gente fez. Se alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, na implementação aí, deixa nos comentários que eu sempre respondo. Também vou deixar o link aí embaixo para quem quiser entrar no grupo, pessoal, do WhatsApp. É um grupo sério somente para helps das pessoas que estiverem fazendo o curso por aqui e tiver com alguma dúvida lá. Tá bom, pessoal? Vou deixar o link aí para vocês baixarem até o momento que a gente fez, mas é interessante que vocês tentem fazer. E eu bato bastante nessa tecla que vocês tentem treinar e fazer exatamente da forma que a gente fez, até com o nome das variáveis. Não tente, enquanto você está fazendo esse vídeo aula, fazer o seu sistema com essa arquitetura. Tenta entender essa arquitetura, fazer junto. Depois, quando você finalizar, aí você aplica o seu conhecimento aqui na arquitetura que você vai fazer pessoal sua, beleza? Isso facilita o nosso help que a gente consegue dar ali no nosso WhatsApp, né, no grupo do WhatsApp. Lembrando, pessoal, que no grupo do WhatsApp é somente pessoas ali que querem realmente aprender, tá, pessoal? Quando as pessoas que entrarem lá e começar a postar coisas de notícias ou imagens, elas vão ser excluídas do grupo, porque o grupo é exclusivamente para help e para aprender realmente na prática essa arquitetura e o que a gente utiliza aí no dia a dia. Basicamente é isso, pessoal. Eu agradeço agradeço a todos que acompanharam até aqui o final. Esse vídeo foi grande, mas foi preciso. E até uma próxima aí, que a próxima a gente vai implementar a application, beleza? Até uma próxima, tchau, tchau, um abraço.